Era o caso de uma outra menina. E ela ia ser aquele tipo de filho temporão, sabe? Que a mãe já está com 39, 38, acho, 39. O pai já está com mais de 40. E ela já tem irmão até de 18 anos. Os pais casaram cedo. E ela ia ser aquela filha que é filha do irmão mais velho, filha dos irmãos. Ela demorou para conversar comigo. Uma mocinha, assim, com uns 12 anos, porque essa idade depende de que momento interrompeu a gravidez. Na primeira semana, com 2, 3, 4, tudo isso tem diferença. Eu cheguei, entrei, fiz a mesma pergunta: você sabe por que eu estou aqui? Ela disse: para ajudar as pessoas. Tomara, mas também muito para me ajudar. Né? Vocês me ajudam muito a crescer, muito para me ajudar. Ela olhou para mim e fez assim: você xingava sua mãe? Eu disse: não. Não. E por que você está precisando de ajuda? Você não xingava minha mãe, mas sei lá, a gente sempre está precisando de ajuda. Mas por que você me perguntou se eu xingava minha mãe? Porque não se deve xingar a mãe de nada. Isso eu concordo com você. Ah, então você tem que falar isso. Meu mentor me disse que você fala com muitas pessoas, que você tem uma família espiritual muito grande, que vocês ficam conversando quase todos os dias. Não todos os dias a gente conversa. A gente reza junto. Falei um pouco de nós para ela. Ela: que bacana. Será que quando eu descer você ainda vai estar fazendo isso? Eu disse: Deus é que sabe, meu amor. Né? Eu gostei muito dela, bichinha. Ah, tomara. Eu disse: ah, você vai gostar. Todo mundo que entra para a nossa família espiritual gosta. Né? E ela ficou assim, me olhando, fez: vocês se xingam? Não, a gente não se xinga. Né? Eu chamo meus alunos de brincadeira, de raladinhos, porque meu nome é Alu, mas a pronúncia certa é Ralu. É que muita gente aqui no Brasil chama de Alu. E aí eu chamo ele, meus ralados, né, de Alu. Expliquei a situação para ela: ah, mas isso não é xingar, né? Isso é brincadeira. Eu disse: ah, brincadeira. Não, a gente não se xinga. Ela fez: pois é. Isso é porque você está tão preocupada com isso? Ela: porque eu fiquei com medo. Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. E eles xingam a mãe deles e ela também vai ser minha mãe. Aí fez assim com os ombros: ia, né? Eu fiquei assim olhando. E se você não encarnou por isso? Ah, não. Me deu medo. Eu: como assim? Ela: pensa, eu pequena lá, não é? Eu não vou gostar de ver eles xingando minha mãe. E eu olhava para o mentor, querendo entender a situação. Meu mentor reportava o olhar para ela, dizendo: ela vai te explicar. Eles xingam? É. Xingam, gritam, mandam ela para lugares horríveis, fétidos. Aí eu parei. Né? Ela: você tem filhos? Eu disse: tenho. Tenho, sim. Tenho 2 filhas, tenho um filho genro, tem outras pessoas também que convivem comigo desde criança, que para mim são como filhas. A Thaís, a Alexa. Falei um pouco do meu viver para ela. Eles xingam? Não, ninguém me xinga, meu amor. E não mandam você para lugares horríveis? Se não, eles não fazem isso. Pois lá nessa casa eles fazem. Ela fala, eles batem porta, xinga. O pai não faz nada. Parece que é meio normal isso lá. Isso foi isso que levou você a desistir. Eu fiquei com medo. Eu não queria aquilo. Eu preciso e quero ir para uma casa onde se tem amor e respeito. Eu fiquei parada assim, sabe? Olhando para aquela menina. E de repente algo em mim se teletransportou, né? E eu me lembrei de algumas pacientes
que falavam coisas desse tipo. Ah, não posso falar nada com meu filho, que ele chuta a porta, que ele me xinga, que ele faz confusão dentro de casa, não posso falar nada com minha filha, que ela grita, manda eu não me meter na vida dela. Eu fiquei... Foi automático, assim, me lembrando de algumas pacientes minhas, contando, né, da reação bruta dos filhos para com os pais, para com as mães. E claro que desde que eu ouvi isso das minhas pacientes, a gente fica um pouco chocado, né, família, de escutar essas coisas. Mas, claro que escutar daquela garota, nessa situação, não é? Relato de uma criança que desistiu de encarnar por medo. Ela não queria. Já pensou se eu aprendesse isso? Porque a gente aprende. Uma das coisas que eu aprendi aqui no curso preparatório para encarnar é que a gente tem que escolher o que quer aprender. Que a gente, na hora que a gente for aprender alguma coisa e ver que aquilo pode fazer mal a alguém, uma forma de não desviar da encarnação é não querer aprender. Não querer nem aprender para não desenvolver. Se você viu isso no seu curso preparatório, via o que eles mais falam. Eles explicam todos os erros, né? Todas as leis erradas. Estão em todas as constituições de todos os países. Toda a constituição de todos os países está escrito ali o que é errado fazer. Então, mesmo que vocês não consigam ter uma educação espiritualizada para ver, não é, espiritualmente o que é que não se pode fazer com as pessoas, em toda a constituição de todo o país tem. Então, se vocês verem alguma coisa que aquilo não é legal, que faz mal a alguém, se puder, não queira nem aprender. E a menina foi falando isso, a mocinha, né, 12 anos. E eu fui olhando para ela e disse, nossa, querida, na hora que eu ouvi, eu já sabia o que ia trazer para aqui. Quando você mencionou o caso de abortos espontâneos durante a gravidez, quando há o desencarne do bebê, logo nos primeiros dias ou no próprio parto, pode ser também uma questão de desistência ou pode ser o aprendizado que aquela criança veio ter no planeta Terra? Geralmente, não é assim, 99,9% não é desistência. Tem almas que nunca encarnaram. Então, muitas vezes, elas começam a encarnação, leva 4 meses, a mãe grávida ali, eles não aguentam passar adiante, interrompe. Aí depois vem de novo, ou na mesma mãe ou em outra pessoa, né? E vai até 8 meses, aí encarna, desencarna com 1 mês, 2, entendeu? Então, tanto almas que estão começando um processo encarnatório, isso pode acontecer e é muito comum acontecer, como almas que estão finalizando a encarnação, né? Então, tem pessoas que já estão com seus aprendizados prontos, já têm uma certa luz, entendeu? Eu conheci o caso de uma menina em Trancoso, né? Eu trabalhei nesse caso. Inclusive, o nome dela era Luz. Veja que coisa, a mãe botou o nome dela de Luz. E todo mundo conta que era uma criança assim, super iluminada, e com 2 anos foi atropelada por um caminhão e desencarnou. Né? Quando eu encontrei essa menina no plano espiritual, ela já estava quase moça, já 2 anos depois. Não, 2 anos não, 1 ano depois, ela já tinha até crescido, já estava bem, e me disse, não, Alu, eu precisava só vivenciar uma experiência e vivenciei. Né? Então, às vezes, espírito de luz vem aqui, fica 1 ano, 2 anos, como tem espírito de luz que vem para aqui, às vezes para ficar 15, 20 anos e fica um monte. Chico Xavier, né? A vida dele foi prolongada, assim, não sei quantas vezes, por causa do belíssimo trabalho que ele estava realizando. Né? O Divaldo Franco também está aí na mesma coisa. Ele anunciou uns 4 anos atrás, olha, estou indo. Né? A espiritualidade está segurando ele, porque ele está fazendo um belíssimo trabalho. E às vezes não tem pessoas, né? Está difícil no mundo espiritualistas que queiram ter aquela dedicação mesmo ao trabalho de espiritualização de outros irmãos, não é? Então, existe isso também, tanto o prolongamento, como existe aquela criança que chega e já vem mesmo programado para a sua encarnação de 2, 3 anos. Normalmente, geralmente é isso. Ou um espírito jovem, como eu já expliquei, ou um espírito com bastante luz.
Um obsessor pode encarnar no lugar do espírito que desiste, caso haja sintonia energética na família? Não. Não. A não ser que seja uma encarnação muito desprogramada, né? O Baltazar está dizendo que é tão raro isso acontecer, dizendo a cada 8 milhões um caso desse pode acontecer. É muito raro. Por quê? Porque já tinha ali um cordão umbilical que assumiu aquele feto, entendeu? Pode acontecer, mas é muito, o Baltazar está dizendo que é muito difícil. Aí teria que ser uma encarnação interrompida, né? Com menos de 15 dias, quer dizer, menos de 2 semanas, às vezes a mãe nem soube que estava grávida. Né? Se passar de 15 dias, de 2 semanas já do óvulo fecundado, é impossível. Então você vê que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, né? Um obsessor pode fazer, ao causar um caos na família que está esperando o bebê, a desistência daquele que vai encarnar? Lógico, né? Se esse obsessor, por exemplo, no caso dos gêmeos, se foi um obsessor que provocou, ajudou a ter a pancadaria ali, porque normalmente tem, né? Um casal que se bate, que briga, uma casa assim, com certeza tem presenças obsediadas. Mas não foi só o obsessor que causou, né? O obsessor ele foi um hóspede de uma situação. Se não houvesse essa situação ruim entre o casal, não atraía obsessores, atrairia espíritos de luz, né? Entendeu? Então, para uma criança, já não é adiantar dizer, foi o obsessor, por isso que eles brigaram. Eles não vão entrar nessa, porque eles estão no plano espiritual e sabem muito bem que a aproximação com o obsessor é porque a gente está sendo fonte dessa obsessão. O obsessor é um espírito que tem fome. Se não é dado a ele o que ele quer, se ele não está se alimentando dentro daquela casa, ele não fica ali. Ele não fica porque ele sente fome, ele sente frio. Ele sente coisa. Então, se ninguém fizer contato com ele, ele vai estar dentro daquela casa, morrendo de fome, morrendo de frio, e vai para outra. Se ele fica, é porque tem alguma coisa ali que o está alimentando, que tem um imã ali que o segura ali, né? Tem um magneto ali que mantém ele ali.